Eu fico muito emocionada, gente. Eu nem consigo estar falando. Mas eu ouvi falar de Medjugorje através da comunidade Emanuel do Rio de Janeiro. Eu recebi as revistinhas e sempre é de Dom Cipriano, sempre falando sobre Medjugorje. E a gente procurou viver isso em casa. As meninas muito pequenas ainda, né? A gente toda quinta-feira era o jejum da televisão. E a gente procurava rezar, ler a palavra. Todos participavam lá em casa, mas eu tinha um desejo muito grande de vir a Medjugorje. Quando, em 97, um dia, Jane Cláudia namorava o Maurício, né, que hoje é esposo dela. Ele chegou lá em casa e falou comigo assim: Dona Nívia, eu vi uma faixa lá na rua Alagoas, falando de uma peregrinação, daquele lugar onde que a senhora quer ir. Aí, ô Maurício, olha lá pra mim o endereço e tudo. Aí passaram uns 3 dias e ele chegou lá em casa. Eu telefonei pra lá e eles me falaram assim: olha, vai uma pessoa aí falar sobre a peregrinação pra senhora. Esperei nada dessa pessoa chegar. Aí o Ney telefonar e eles mandaram essa pessoa. Mas a pessoa não sabia falar nada da peregrinação, só sabia falar de Nossa Senhora de Medjugorje. Aí a gente arrumou e graças a Deus que tudo deu certo. Chegando aqui em Medjugorje, gente... Que ano foi? Qual ano? 97. Fiquei tão maravilhada, tão alegre, encantada com essa paz, com tudo, né? Tudo que vocês viram e puderam sentir. E, nossa, maravilhada demais. Aí quando foi no dia da festa, dia 25, nós estávamos, no dia 24, subimos o Križevac. E quando nós voltamos, já indo, já ali daquele lado dos confessionários, que não tinha aquele outro ainda, aquele grande hoje. Eu vim com meu pai e assim, todo mundo preocupado. Meu pai já com 84 anos, ele tinha uma paralisia, que era assim, de repente ele perdia o jogo das pernas. E todo mundo: Nívia, mas você tem coragem de levar seu pai nessa idade, com esse problema de saúde? Eu falei: mas Nossa Senhora vai nos ajudar. E chegamos. Então esse dia eu pedi a Maria Amélia para levar meu pai para a igreja, que a gente já descia e já ia direto para a igreja. Aí, quando nós chegamos, essa minha amiga, a Marta, lá, entramos na igreja, meu pai já estava lá, segurei no braço de meu pai de um lado, a Marta do outro. E quando íamos ali de frente aos confessionários, a Marta achou no chão uma fichazinha, uma promessa, em francês. Ela falou: olha o que eu achei. Gente, parecia que tinha saído da gráfica naquela hora. Falou: Marta, quando chegar em casa, lá no hotel, nós vamos olhar essa palavra. Era de 1 Coríntios, que falava assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das misericórdias, o Pai de toda consolação. E do outro lado estava escrito assim: meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. E no dia anterior, a gente tinha subido a montanha das aparições. E saímos do cenáculo, e um casal de Governador Valadares me pediu para subir com eles, porque nós subimos à noite e a gente não tinha visto bem. Então falei com a Marta: vamos. Ela propôs de ir também.
Quando começamos a subir, eles subiram na minha frente. Na primeira estação dos mistérios gozosos, eu parei para contemplar. Quando eu olhei, ouvindo já o pessoal rezando lá na igreja, eu olhando para trás, quando eu virei para frente, eu via no céu. Não era nuvem, não era assim, era como se fosse um desenho com lápis preto, assim, preto, essa pintura preta e branca. Gráfica, né? Eu enxergava perfeito Jesus na cruz e Nossa Senhora nos pés. Uai, que estranho. Eu olhei para trás, quando eu virei para frente, aquilo já estava tampado, como se fosse assim uma névoa. Cada vez que eu virava era uma cor diferente. Falei, meu Deus, que estranho. Era amarelo, era verde, era rosa. E eu, meu Deus, o que é isso? E no meu coração veio muito forte. Eu olhava para os peregrinos subindo e descendo, e todos ficavam daquela cor. E veio muito forte no meu coração que para Deus Ele não faz distinção das pessoas. Todos, que Ele ama a todos. Eu fiquei muito emocionada, chorei muito. Quando eu vou subindo, o Pedro e a Gilca descendo, Nívia, o que você viu no céu? Aí eu partilhei com eles, e eles muito emocionados também. Eles também viram Jesus na cruz e Nossa Senhora, mas eles não viram essas cores. E no dia 25, então, como eu comecei a contar, a gente indo, né, para participar da Santa Missa, quando chegou a hora dos mistérios dolorosos, ao chegar, meu pai não tinha condição de ficar em pé ali, já estava lotado. Eu pedi uma pessoa que se ela podia chegar um pouquinho assim, para meu pai poder assentar. Meu pai assentou e eu fiquei em pé com a Marta. E logo meu pai chegou, Nívia, aquela senhora lá tá te chamando para você sentar do lado dela. E eu assentei, e a gente rezando. Quando eu ouvi eu de olhos fechados o tempo todo, quando eu ouvi um barulhinho, aquela senhora assim, muito incomodada, assim, mexendo. Vocês viram aí como que o pessoal fica todo mundo muito quieto, né, naquela concentração toda. Eu abri os olhos, a mulher olhando para trás. Quando eu olhei, gente, aquele sol, como que aquele sol pulsava, e aquelas cores, e eu olhando assim, falando assim, meu Deus, é Jesus sacramentado mesmo. Aí virei para frente, continuei de olhos fechados, quando eu só ouvi um barulhinho. Eu imaginei, meu Deus, será que é alguém passando mal aqui? Quando eu abri os olhos, essa mulher estava com a mão no meu rosto, assim. Mas que estranho, cheguei o rosto para trás. Quando eu olhei para onde ela estava indicando, vi a espiral, assim, um ponto. Mas que estranho, o que é isso? Gente, quando eu já vi, foi só a Nossa Senhora. Linda, maravilhosa, sem explicação. Quando a gente olha para os retratos que vocês veem, que são muito belos, mas assim, gente, maravilha do céu demais. Nossa Senhora toda vestida em dourado. O manto dela era um dourado, mas era um dourado fosco. O que mais me impressionou, a maravilha, como que Nossa Senhora nos olhava assim com tanto amor. E era incrível, porque ela desceu ali na Montanha das Aparições. Mas ela, eu não sei nem explicar, não tem nem como explicar. Mas ela estava no meio nosso, assim. Eu enxergava Nossa Senhora, assim, com tanta nitidez, que eu enxergava até, assim, os poros. Encantada e maravilhada. E eu chamava meu pai, segurando o braço dele, e falava, pai, ó Nossa Senhora. Ele, que é isso, menina? Isso aqui é
Ah, deve ser esses protestantes que soltam balões na hora que sabe, na hora que ela chega. Pai, é Nossa Senhora. Aí eu comecei, eu falei com ele, pai, o senhor quer ver? Eu vou perguntar essa dona aqui que me mostrou. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com ela? Não sei falar. Aí me veio assim, falei com ela, é Madonna? Ela, sim. O senhor está escutando, pai? Aí eu comecei a gritar, Marta, ó Nossa Senhora, Marta, ó Nossa Senhora na colina. Mas a hora que Marta ouviu, ela olhou para a colina e aí eu vi que Marta viu Nossa Senhora, porque o rosto de Marta transfigurou. E eu fiquei tão maravilhada, assim, e naquela alegria tão grande, como se eu pudesse gritar para o mundo inteiro, que a minha vontade era que todos vissem, que todos sentissem essa presença viva de Nossa Senhora ali em Medjugorje. E assim eu fui fechando os olhos e ajoelhando, louvando e agradecendo a Deus por essa maravilha tão grande que Ele me concedeu e pela miséria que eu sou. E aí de repente foi quando o padre, né, não sei quem é, que dá aquele tempo de silêncio. E aí depois, quando terminou, aqui todo mundo ali saiu, hoje eu não tinha vontade de sair. Eu fico ali impressionada que quando termina a celebração, eu não tenho vontade de ir para casa, eu não me sinto cansada, eu fico tão alegre, tão assim, que eu não tenho vontade. E assim, naquele momento, eu só louvei e agradeci a Deus e me comprometi com Nossa Senhora, que eu levaria as mensagens dela a todos que eu encontrasse. E que ela me desse, intercedesse para mim junto do filho dela, que ela me desse condição desse trabalho. É muito pequeno, mas eu faço com muito amor. Então é em ônibus, é em qualquer lugar, é num consultório, é onde que eu tenho oportunidade de falar do amor de Deus. Eu falo e falo que como que Deus tem essa pressa tão grande da nossa conversão, chegando o ponto dele mandar a própria mãe. Quem não ouve o chamado da mãe é um filho de coração muito duro. E é isso que Nossa Senhora está vindo aqui hoje, é nos chamar para voltar para o filho dela o mais rápido possível. Eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de vir aqui e de falar também para vocês mais uma vez. Nossa Senhora fala que ela não escolhe os melhores. Eu não sou digna, gente. Não pensa que eu faço e que quando eu falo é por vaidade, não. Capacita. Eu falo porque eu sei que se Deus me deu essa oportunidade de vê-la, eu tenho que falar com vocês que é real a presença de Nossa Senhora em Medjugorje. Ficam com Deus. Ah, sim. Quando logo que veio aquele começou a rezar o terço novamente, depois da aparição, né? Depois daquele tempo de silêncio. Quando? No dia da aparição, né? No dia 25. Aí apareceu no céu, muito lindo assim, um balão em forma de um golfinho. E todo mundo ficou olhando aquele balão. De repente veio um assim, no formato de uma... Antigamente aquelas bolas de Natal, bola de ajofre. Aquele outro balão. Aí de repente veio outro balão, aquele balão de gás hélio, em forma de um laço. Aquele laço rosa-choque. E meu pai ainda brincou comigo assim: eu não estou te falando, minha filha, que isso, esses protestantes que estão soltando balões para enganar o povo, confundir as pessoas. Mas, gente, é porque eu sou de uma família
a minha mãe de uma família de protestantes, e assim nós sofremos muito nas garras deles, o quanto que eles quanto assim que nós fomos assim muito atacados por ele, por causa desse amor que o meu pai tinha a Nossa Senhora. E minha mãe era protestante, mas com o tempo minha mãe converteu ao catolicismo. E assim, no final da vida dela, foi maravilhoso. Minha mãe com câncer já nos últimos dias de vida. Ela me chamou um dia e falou: Nívia, ô minha filha, vai até lá fora, Nossa Senhora veio aqui me visitar. E eu tenho certeza que Nossa Senhora visitou a minha mãe, porque ela foi uma serva muito fiel. Minha mãe foi ministra de Eucaristia 20 e tantos anos. E era uma mulher de oração, assim, diária. Foi, assim, muito maravilhoso, assim. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida do meu pai. Que meu pai foi um católico muito fiel, de missa diária, de confissão, de confissão e também de comunhão diária. Então, se não fosse por meus pais, hoje eu não seria quem eu sou, porque a gente sabe, é palavra de Deus, que uma geração transmite a fé às outras gerações.